ponto interessante é que se por um lado a cultura da tela e da imagem, que é onde a gente está imerso hoje, ela é uma cultura que acaba gerando depressão, ela acaba gerando senso de isolamento, ela acaba gerando senso de não pertença. Por outro lado, não é raro o livro criar em você um sentimento de acolhimento, um sentimento de pertença, de que aquele autor sabe do que você está falando, ele sabe o momento que você está vivendo, ou ele te apresentou uma perspectiva nova sobre algo que você passou a vida toda vendo de uma forma muito específica e que nem sempre era a melhor forma para você. E aí isso é uma coisa que me deixa curioso, que muitas vezes a gente engloba leitura e literatura no mesmo bolo, sendo que leitura é uma coisa muito mais ampla. A literatura é muito importante, ela vale a pena, por experiência própria eu posso dizer, mas a leitura, ela acontece o dia todo. O ponto é que, gostando ou não, a gente vai acabar lendo as coisas, a gente vai acabar lendo o mundo. Isso não quer dizer que a gente vai ler porque a gente quer ou porque a gente precisa, e sim porque é inevitável. Se você tem uma mente, ela vai estar lendo as coisas o tempo todo. Vou te dar alguns exemplos. Quando você quer sair de casa, você vai precisar ler o clima, mesmo que você não tenha um app, você vai olhar para fora e vai saber assim, tá chovendo ou não tá, tá sol ou não tá quente ou não tá. Isso é uma leitura. Ou, por exemplo, quando você lê as intenções de alguém, na forma como a pessoa fala, nas escolhas das palavras dela, nos gestos dela, você vai acabar pensando assim, essa pessoa gosta ou não de mim? Essa pessoa está interessada ou não pelo meu assunto? Isso é uma outra leitura. E aí a gente começa a ver o papel da leitura na nossa percepção, mexendo no nosso comportamento. A gente vai estar o tempo todo decodificando coisas do mundo, lendo e tomando decisões e atitudes em cima dessas leituras. É aí que eu vejo a importância da gente mexer na nossa atitude em relação a ler. Se os dados são uma coisa, lá no Brasil, perdendo leitores, você e eu somos outra. A gente é uma coisa diferente da estatística, embora às vezes a gente caia dentro da estatística. Nesse contexto, uma ideia que eu acho interessante é a seguinte: você não pode escolher se vai ou não vai ler o mundo. Você consegue escolher que tipo de leitura você vai fazer. E eu acho que isso por si só já é valoroso, isso por si só já é uma coisa que faz a gente crescer. No final das contas, você vai estar sempre usando algum óculos para ler as coisas. Ou vai ser o de algum autor, ou vai ser o de algum influencer, ou vai ser de alguém da sua família, alguém que importa para você. Essas visões de mundo que você está permeável e está recebendo, elas vão mexer na forma como você percebe o mundo. E aí, dentro desse contexto, a gente pode pensar que o livro ele vai ampliar a variedade de visões que você tem do mundo. É como se eles fossem óculos diferentes e cada óculos faz uma leitura diferente daquela situação que está acontecendo.